Cara, eu sempre votei no Bolsonaro, tá? E eu Sim, já estive no Palanque lá, no Palanque não, qual que é o nome? No trio, no, no, sim. no caminhão de som, trio elétrico, enfim. Eu já estive lá quando eu subi, tava, vou te dar um exemplo, Carla Zambelli, Deltan. E a Isso. Carla Zambelli fez, tipo, meia-culpa lá durante o discurso dela. Obviamente, tinha outra galera, tinha Adrilles, tinha Pavanato e tal. Mas ela fez um meia-culpa dizendo assim que não deveríamos ter permitido caçar o mandato do Deltan. Sim. Você entendeu? Eu acho que Deltan devia estar respondendo criminalmente por tudo que ele fez. Em especial, aquela questão da multa da Petrobras para criar a fundação da Lava Jato. Aquilo ali é um absurdo. O grande problema, Júnior, dessa turma toda é uma certa hipocrisia. Vou te dar um exemplo. Você vê que qualquer pessoa da direita, independente da ala, quando tem uma revelação, como foi a Vaza Toga, o início da Vaza Toga, mostrava lá, olha, o que o cara lá quer fazer com o Eduardo Bolsonaro, com fulano, ciclano, beltrano, aí grita, esperneia e cobra que a esquerda não quer prestar atenção nessas denúncias. É padrão, todos querem que preste atenção. Olha o que o Talhaferro está denunciando. Agora, quando ocorreu a Vaza Jato, a original, contra os lavajatistas, quem da direita parou sequer para ler? Então você tem um comportamento no Brasil que quando é uma denúncia séria contra um grupo, mas que está meio próximo de você, as pessoas abafam, e quando é do outro, né, o outro lado abafa. E aí fica nessa. A direita até hoje, em 2026, não parou para estudar minimamente o assunto mais relevante do ano de 2019. A Vaza Jato foi o assunto mais importante do ano de 2019. Foi a virada de chave em toda a política nacional, com o que foi revelado ali. E o que foi ali é só uma espécie de conluio entre juízes e procuradores? Não, tem coisa muito mais profunda ali. Você vê a atuação desde antes de 2019, que tem muita coisa, como, por exemplo, Deltan Dallagnol conversando com Carlos Lima, quem que ia ser o candidato da PGE, deles para a PGR, quem eles iam querer emplacar. O Cláudio Dantas mandou uma mensagem aqui, foi fazer lobby, usar a imprensa para isso. E o candidato do cara é o irmão do Flávio Dino. Ninguém acha isso estranho? O Nicolau Dino? Sabe? Assim, só para começar. Aí, para passar algumas medidas, projetos de lei, os caras queriam mudar todo o arcabouço legislativo do Brasil, lá as 10 medidas, por exemplo, o Deltan está conversando com o Bruno Brandão, da Transparência Internacional, um grupo financiado pela Fundação Ford, pela Open Society do Jorge Soros, e eles estão conversando basicamente, se a gente obter o apoio do Pedro Abramovay, que atualmente é o vice-presidente da Organização Soros Global, mas na época era o diretor da América Latina e Caribe da Open Society, ou seja, se a gente obter apoio do Soros, da família Moreira Salles, que eles aí tava lá, que é a revista Piauí, o Sakamoto, tudo, mas a gente consegue emplacar. Aí você fala, bicho, como é que pode uma coisa dessa? Aí tem casos, por exemplo, um caso que se percebeu que um depoimento foi forjado. O cara não falou o que estava ali. Não falou, o negócio foi avançando, eles descobriram que o depoimento não existia, e aí? Aí a discussão dos caras é como abafar o assunto, não é como resolver. Assim, eu acho que talvez não tenha nada pior do que um depoimento forjado, porque o pessoal fala assim, não, usa da criatividade para que foi o que aconteceu contra a direita, né? Usa da criatividade para pegar o Eduardo, que seja, pra pegar a Revista Oeste. Só que a criatividade para pegar, tu ainda pode chegar ali, não, o cara fazer uma tese, tu sabe que não adianta tu querer recorrer com o judiciário, porque sabe como é o judiciário no Brasil, mas em tese, na teoria, você ainda pode rebater uma tese e falar, não, tu usou da criatividade, mas eu vou tentar desmontar e mostrar que o que tu tá me acusando é mentira. Agora imagina você ir para a corte, tá lá um depoimento, que estão falando que é seu, e você fala, não, isso aqui é falso. É falso como? Não é o teu depoimento? Aí tu vai ter que provar primeiro que o depoimento não existiu. Tu tá entendendo? Então, assim, as pessoas fizeram coisas, essas pessoas em si, que falam, bicho, isso aqui é inacreditável. Aí tem um caso lá do Moro, com o Zucoloto, que o Moro participa do julgamento do Tacla Duran, não se declara impedido, sendo que o Zucoloto, que faz parte desse processo que o Moro não se declara impedido, era sócio da Rosângela, padrinho de casamento do Moro, e quando o Moro se filiou depois no Podemos, o Zucoloto estava lá, no União Brasil, o Zucoloto estava lá, são amigos pessoais. Aí o Moro não precisa se declarar impedido porque uma certidão não chegou a tempo, não foi protocolada pelo Ministério Público, foi assim, a Veja que noticiou na época. Mas precisava que alguém avisasse para o Moro
que o Zucoloto e ele tinha um conflito de interesses e ele fala, pô, esse cara aqui é meu brother, padrão de casamento, velho, não posso tá jogando esse caso. Então foram várias coisas assim concretas que foram acontecendo. Fala, bicho, essas pessoas não são sérias. Essas pessoas possuem um projeto de poder que estão dispostas a qualquer coisa, né? É um projeto lavajatista. E depois que você sai disso e entra ao longo do governo Bolsonaro, que o Sérgio Moro fez, não existiria o inquérito das fake news do jeito que está rolando se não fosse Sérgio Moro, não fosse Deltan Dallagnol, não fosse toda essa turma lavajatista que levou para Brasília. O pessoal fala muito da origem do inquérito, fala assim, não, o inquérito começou sem sorteio. Sim, mas existem também denúncias, e isso tem, a própria imprensa denunciou na época, por exemplo, o jornal O Tempo, lá de Minas, falando que, além da questão do judiciário, na escolha do juiz, relator, a própria Polícia Federal não teve naquela época um certo sorteio. Foi meio que escolhido da equipe que ia fazer parte disso. O Maurício Valeixo, que era o diretor da PF, ele não estava como diretor, ele estava meio de férias. Aí o diretor interino era o cara que, quando o Moro saiu do governo, ele falou, eu só fico no governo se esse diretor interino se tornar o diretor, né, geral da PF. E não era o nome que o Moro queria. Quando esse inquérito começa, o delegado que começa realmente assim, frente ao caso é o Igor Romário de Paula. É o cara que Moro leva para Brasília, é o cara que estava no depoimento do Moro, é o cara que, sei lá, ronda o lavajatismo, o Moro e Deltan, desde a época do Banestado. O Moro também trabalhou no Banestado. E aí eu sei que esse caso vai crescendo como um todo. Você acha que ele é agente da CIA? Não acho que o Moro seja um agente da CIA, como a esquerda vende essa tese. Não acho o Moro com inteligência para isso. Mas eu acho que ele, com certeza, foi estimulado, influenciado por diversos grupos diferentes, assim, em troca de poder. Faz isso daí, irmão, que vai dar certo, a gente vai te apoiar e a gente vai tomar o poder lá na frente. Ele apoio político. Desde sempre. Apoio político. Pois é. Então, você vai, assim, olhando as ações concretas, você vê, ó, o Maurício Valeixo, que era o diretor, que sai, quando ele dá o depoimento, ele diz, não, o Moro me disse que queria emplacar o Fabiano Bordignon como diretor-geral. O Fabiano Bordignon era amigo do Moro, lavajatista e da DEPEN. O outro nome que o nome que o Moro disse que queria colocar e que mudou de última hora era Disney Rossetti. Todo mundo sabia do vínculo do Moro, Deltan, com o antagonista e revista Cruzoé. Era o veículo oficial da Lava Jato. Anos antes, a Cruzoé tinha avisado que durante a gestão do Disney Rossetti, como superintendente da PF em São Paulo, a Lava Jato de São Paulo não avançou. Qual a lógica de Moro emplacar um cara que ele não tem proximidade para ser o diretor da PF e um cara que ficou conhecido como travar a Lava Jato? O Moro ia atuar contra o seu próprio legado? Isso já é estranho. Aí tu vai olhar, esse cara era próximo do homem mais poderoso do Brasil. A própria protagonista colocava, é o escolhido do Dom Pedro III. E quando tu vai olhar a história brasileira, em 2016, quando teve a Operação Omertá, que prendeu o Palocci, um dia antes teve um escândalo, que um certo vazamento da operação. Na época, Dom Pedro III era secretário de Justiça de São Paulo, e aí ele teria ido numa festa do PSDB e falou, amanhã vai ter confusão. E a confusão era Omertá. E ele tinha dito isso após se encontrar com o Disney Rossetti. Ou seja, esse Disney Rossetti ele já tinha um conhecimento desde 2016. E quem apareceu em campo para colocar panos quentes e falar que não teve vazamento na Lava Jato foi o Igor Romário de Paula, que o Moro levou para Brasília e estava comandando o inquérito das fake news e que Dom Pedro III, quando o Moro sai do governo, fala não pode mexer na equipe do inquérito. Então tu vê que são pessoas que atuam juntas e de forma estranha há muitos anos. Então assim, bicho, tem algo aqui, cara, pera aí. Aí o Moro sai do governo, o primeiro emprego do Moro, Júnior, é pro Valfrido Vardi, um advogado de esquerda, o advogado que assinou a ação do PSOL, PCdoB e tudo mais, para derrubar a multa da Lava Jato, aquela multa de 10 bi que os Estados Unidos colocou agora na seção 301, que foi acho que agosto, outubro de 2023. Foi esse cara que o Moro foi trabalhar, que já era conhecido como o cara que financiava e era amigo pessoal do Guilherme Boulos, que já tinha ido com Guilherme Boulos para Cuba, e era Valfrido Vardi e Valdir Simão, que foi ex-ministro da CGU da Dilma. Mas por exemplo, e a outra galera, sem ser os lavajatistas? Isso. Entendi perfeitamente. Você falou, pô, Sérgio Moro, dali
como é que é a história da árvore, né? O fruto não cai longe da árvore, se a árvore tá ruim, Pois mas é. muito vem depois, né? Mas e a outra galera? Aí vai ter vários outros. Aí você pega, por exemplo, o MBL, aí vai ser outra treta. Aí você pega a história do Salles. O Salles, no final do dia, tá deixando claro que o grupo dele é o grupo do Partido Novo. Aí, começando um pouquinho do Partido Novo, você vê quem era o Partido Novo. Era a turma que vinha ali, queria assim, chegar à presidência em 2018, com Amoedo, não foi para lugar nenhum. Aí começa o governo Bolsonaro, sempre com um comportamento bem crítico ao governo Bolsonaro. Aí a coisa foi crescendo, defendendo todos os absurdos. Aí em 2020, o Amoedo já deixa de ser presidente do Partido Novo. Assume Eduardo Ribeiro, atual presidente do Novo. Durante todo o governo Bolsonaro, essa turma que hoje comanda o Novo, defendeu o impeachment de Bolsonaro, defendeu todos aqueles absurdos da época da pandemia. Enfim, fez e aconteceu. E hoje, não, vamos esquecer disso, pela união da direita e tudo mais, toda a conversa mole. Aí o Ricardo Salles... Mas os caras do MBL dizem que nessa época aí, o Novo, ele era já a linha auxiliar do bolsonarismo. o MBL fala isso só pra queimar o Novo. Mas quem tava lá na passeata do MBL do 11 ou foi 12 de setembro de 2021, era o João Amoedo, né? Era a turma do Novo. Então, pô, essa é a linha auxiliar do bolsonarismo porque tava na passeata do MBL. Quando o Novo virou mais bolsonarismo, então... O Novo vira mais bolsonarista, ali já próximo das eleições de 2022 um pouquinho, assim, e não deu muito certo, porque não teve tempo suficiente para conseguir tentar colar e obter votos, tanto que teve uma bancada diminuta, só basicamente elegeu o Marcel Van Hatten, a Adriana e acho que uma terceira pessoa. E aí, depois do fracasso que eles viram que, pô, não ter realmente colado com o bolsonarismo não foi efetivo, aí quando o ano começa, 2023, aí começa um processo de tentativa de aproximação, trazer pessoas ligadas ao bolsonarismo, tudo mais, pessoas que estivessem insatisfeitas com o PL, para tentar cruzar a cláusula de barreira, que é o único objetivo, nada além disso. E aí o Novo faz um movimento que foi importante, que foi trazer o Deltan, que colocou a galera, eu falo que colocou na coleira, né? Eu até fiz uma coleirinha, eu falo, você botou todo mundo na coleirinha do Deltan, porque você traz essas histórias para as pessoas, elas abafam. Você vê que tem um negócio assim que fala assim, irmão, o Deltan te controla de um jeito que eu fico de cara. Você realmente consegue ver assim um controle real. E aí começa esse processo. Vamos trazer um, trazer outro. Aí começa a buscar aproximação com alguns veículos mais ligados à direita, influenciadores ligados à direita, que estavam próximo do bolsonarismo, e começa a montar toda a sua bancada numa promessa que agora vamos ter uma direita mais independente, não vai precisar, né, enfim, ter que lidar com essas loucuras do bolsonarismo. Mas o Marco Antônio, quando ele foi para tentar... Ele foi para Minas para tentar lá o espaço dele no PL. Ele primeiro ele ligou pro Bolsonaro, disse que perguntou o que o senhor acha que funciona e tudo mais. Aí ele falou, sim, vai lá, pelo menos. Ele não garantiu, obviamente, candidatura, legenda, mas garantiu que o pessoal ia ouvir ele e tudo mais. E aí ele disse que se desapontou e conseguiu o espaço do Novo, por isso que ele foi pra lá, por exemplo. Não, e aí beleza, isso aí não teria problema. O problema começa que quando você pega diversas maracutaias do Novo e questiona esses caras, aí eles fazem cara de paisagem. Por exemplo, procura no Twitter o que o bolsonarista comum fala do Valdemar. Os caras trucidam o Valdemar 24/7. 24/7. Agora procura alguém falando do Novo. Não, mas veja bem, não é bem assim, não, aquilo outro. É sempre cheio de dedos. Tigrão com Valdemar, Tchutchuca com Eduardo Ribeiro. Eu não teria nenhum problema, cara. Você acha que no Novo é o caminho? Porque no teu estado, o PL não é mil maravilhas, não precisa estar no PL. Você pode estar no Novo, você pode estar no União Brasil, pode estar no PP, qualquer partido. Por exemplo, tem um deputado muito bom, que é o Diego Garcia, pouco falado, porque não é um deputado midiático, do Paraná. Foi o principal cara do Carlos Nadalim. Todas as demandas do Nadalim, lá na educação, durante o governo Bolsonaro, quem botava debaixo do braço e ia lutar, era o Diego Garcia. Sempre foi do Republicanos. O cara que não é badalado nem nada, 100% de direita, assim, de forma inquestionável.
sabe? Vota todas as agendas, as lutas, e tá ali. Você não precisa estar no partido. O ponto não é esse, o ponto é que você vê que existe, quando a pessoa age de forma desonesta, abafando assuntos, varrendo para debaixo do tapete, e muitas vezes criando factoide para evitar discutir coisas, eu falo, bicho, existem segundas intenções. Essa que a gente conversei aqui contigo do Deltan, eu falei com ele várias vezes, aí a resposta dele, não, mas eu tenho que te apresentar porque o Deltan é gente boa, porque o Deltan é isso, porque o Deltan é aquilo outro. Eu falei, cara, não dá, irmão, olha isso aqui, olha aquilo outro, sabe? E aí depois ele vem a público e fala, não, a gente nunca falou disso. A mesma coisa também? O Salles, um caminho muito similar. O Salles, quando chega e não consegue... Ó, você vê, o Salles estava ok em se eleger pelo PL. Pelo PL, se elegeu, estava maravilhoso. A partir do momento que ele não conseguiu a legenda para disputar a prefeitura de São Paulo, aí ele começa a dar os piti dele. Aí vai piti para um lado, piti para o outro, que isso... E eu não vou agora saber eu não vou saber precisar exatamente a fala exata do Salles, mas ali previamente às eleições de outubro, o Salles estava começando a já dar uma aloprada, inclusive, para cima de Bolsonaro. Tá entendendo que não, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro aquilo outro. Ele tava na vibe do Marçal, né? Isso. Sei, eu lembro. Tu já deve ter escutado o pessoal chamar os outros de intergaláctico. Intergaláctico foi quem foi criado por Bolsonaro para falar do Ricardo Salles, por conta que o Salles vinha aprontando nas redes sociais e falar, tem um pessoal que faz isso, faz aquilo, outro, sei que, é o estrategista intergaláctico. Essa fala é de um vídeo de Bolsonaro, eu acho que na véspera do primeiro turno, que ele tá com o coronel Mero Araújo. Depois, chega no episódio, por exemplo, do Trump, que o Trump se elegeu, aí vem o Salles falando, aí ó, chama agora o Trump de intergaláctico, aí Bolsonaro também rebate o Salles nesse ponto, falando, peraí, irmão, quer dizer que o Trump não fez nenhuma aliança para se eleger, não se aproximou de ninguém, e o Kennedy lá, que a vida toda teve historicamente mais ligado ao Partido Democrata, aí Bolsonaro, o Trump não procurou ninguém, então já tem tempo que também o Salles vem tentando, né, dar uma certa desmerecida no Jair, no Eduardo, tudo mais, em busca de um certo apoio. E aí, enfim, chegou onde chegou no dia de hoje, que já virou uma espécie de figura não grata em setores da direita.